E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tava lendo aqui esse livro que é A Gênese, tá? Que é um dos livros da codificação de Allan Kardec. E aqui no capítulo 15, que se intitula Os Milagres do Evangelho, nós temos aqui uma cena bem interessante que acontece em São Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Jesus ensinava em uma sinagoga todos os dias de sábado. Um dia viu uma mulher possuída por um espírito que a tornou doente desde os 18 anos. E ela era tão curvada que não podia de modo nenhum olhar para o alto. Jesus, vendo-a, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ao mesmo tempo lhe impôs as mãos, e logo ela se endireitou, e disso deu graças a Deus. Essa passagem ela é muito interessante, sabe? Porque dentro da visão do Espiritismo, sim, existem determinados obsessores que eles causam danos físicos à nossa estrutura, caso eles permaneçam durante muito tempo junto da gente. O caso interessante aí é que ela sofria com a perseguição desse espírito desde os 18 anos de idade. E ela foi pouco a pouco ficando curvada, né? Ela começou, então assim, digamos que dentro do espiritismo é como se o espírito estivesse aqui, ó, montado nas costas dela. E, gente, para quem é médium vidente, para quem é médium clarividente, a gente sabe que isso é perfeitamente possível. Muitos obsessores, eles nos encontram quando a gente é jovem e também existe uma confusão muitas vezes aí dentro da medicina, porque doenças que são de origem obsessiva, elas passam a ser tidas como doenças de origem patológica. E aí, muitas vezes, ocorre esse engano. A pessoa procura todos os meios de ficar curada e simplesmente não consegue. Porque a fonte primeira de sua doença não é o corpo, mas sim o espírito. E Jesus, com muita maestria, faz esse processo de cura, retirando a entidade de perto dessa mulher, né? Lembrando que se ela estava com este obsessor desde os 18 anos, os dois já se afinizavam há muito tempo energeticamente. Existia ali, portanto, uma simbiose já devido aos anos em que o obsessor estava agindo sobre aquela mulher. Então, por isso que é muito interessante, tá, esses casos, porque uma vez aconteceu algo parecido comigo. Eu tinha por volta dos meus 13, 14 anos e aí eu comecei a ser assediada por uma entidade que ela era muda, ela não falava. E eu, que sempre fui muito de falar, eu comecei, pouco a pouco, a ficar mais calada. Teve até um tempo em que eu simplesmente deixei de falar. Eu falava o mínimo possível. Minha mãe, como sempre uma mãe observadora, ela percebeu que não fazia parte da minha personalidade ser tão calada ou me tornar tão calada assim, sem nenhum motivo aparente. E ela, então, nas suas orações, ela viu a entidade que me acompanhava, certo? E aí, através das orações, através do evangelho, a gente conseguiu afastar essa entidade e eu voltei a tagarelar e estou assim até hoje, tá? Então, muitas vezes existem esses obsessores que eles conseguem alterar a estrutura física do nosso corpo, trazendo malefícios ao longo do tempo. Se a gente não prestar atenção, a gente chega à velhice com determinados problemas que são de origem espiritual e não apenas físico. E aí a gente vai rodar muito pela medicina e não vai conseguir encontrar uma solução que acalme o tormento da gente, tá? Então, isso é muito interessante, essa passagem do Evangelho sobre essa proposta de Jesus, certo? Existem entidades perversas que realmente, quando encontram local apropriado, elas realmente trazem malefícios físicos, tá? Malefícios reais, ok? Do quão elas são prejudiciais e acabam também prejudicando.
esse espírito, ele pode ter tido um vínculo kármico com essa senhora, mas também ele pode não ter tido, apenas encontrou uma afinidade energética, percebeu que não foi notado e estava vivendo ali com ela durante todo esse tempo. E Jesus, com a sua perspicácia, com o seu olhar espiritual, percebeu que aquela doença dela não era física, era espiritual. E assim operou a cura nela como testemunho do poder de Deus. Então, dentro do espiritismo, isso é uma realidade pra gente. E que eles podem ser curados, amenizados dentro do espiritismo. Eu só quero fazer aqui uma ressalva. Se for uma situação expiatória, uma situação kármica, tá? A influência espiritual, ela só cessará mediante a reforma íntima da vítima, né? Da vítima. Então, existem determinadas obsessões que elas são educativas, que elas são impositivas, exatamente como karma, quitação de débitos, certo? Expiações. E aí, dentro desses casos, essas obsessões, elas podem ser amenizadas, mas nem sempre curadas, porque aquela obsessão, na maioria das vezes, dentro desses casos, ela é a própria cura para o doente. Tá? Então é preciso fazer uma análise aí dentro da casa espírita para que a gente possa realmente saber se o caso é realmente obsessão, se realmente é uma situação kármica que pode ou não ser tratada, aliviada, cessada, certo? Então, existe toda uma avaliação que precisa ser feita, tá? No tempo de Jesus era Jesus, né? Mas aqui dentro do espiritismo é preciso toda uma avaliação.